Pronto, a partir de agora estamos filmando, está sendo gravado. Mais uma vez, boa noite a todos. Hoje a gente vai dar continuidade, irmãos, sobre o Estatuto, né? Hoje é o nosso segundo encontro, a aula número 2, e a gente ainda está lidando com as generalidades, que é uma coisa mais ampla, né? Algo bem inicial ainda acerca do Estatuto, tranquilo? A gente já viu até o artigo 6º, o artigo 1º, o artigo 6º, e hoje a gente vai completar essa seção de generalidades. Então a gente vai ver o artigo 7º, o 8º e o 9º, do artigo 7º ao 9º, beleza? Quem ainda não assistiu a primeira parte da aula, tem a aula de número 1, só que está no YouTube. Eu vou criar uma playlist lá com todas as aulas, vai ficar todas as aulas ordenadas, e aí você vai assistir de acordo com a sua necessidade, beleza? Então vamos lá. Artigo 7º, guerreiros, vai simplesmente falar sobre os termos do serviço militar, que é aquele termo que a gente fala, o militar é da ativa, o militar é ativo, o militar está na ativa. E aí, esse artigo 7º vai simplesmente dizer que todas essas expressões que a gente vai ver mais à frente aqui, elas são autorizadas a serem utilizadas, beleza? Simplesmente isso. Então, no artigo 7º, sobre as referências ao serviço ativo. São todos os termos que são utilizados como referência ao serviço ativo. Então, vamos lá. As expressões na ativa, da ativa, em serviço ativo, em serviço na ativa, em serviço, em atividade. Ou em atividade militar, ou seja, são 7 termos, todos esses termos fazem referências diretas ao serviço ativo, ok? Então, o militar, durante essa situação, os militares estaduais, eles estão no desempenho do seu cargo, de sua comissão, de seu encargo, de sua incumbência, ou serviço militar, né? Além disso, em serviço ou atividade militar, será tratado como militar da ativa. Então, haverá todos esses termos, esses 7 termos, que simplesmente será utilizado, será referenciado quando esse militar estiver no pleno exercício da sua profissão, ok? Queria dizer para os senhores que esse termo, além de ser utilizado na Corporação Polícia Militar, é utilizado também na Corporação Bombeiro Militar e, além disso, vai para a esfera da União. Então, vai ser utilizado tanto no Exército Brasileiro, nas forças, na Força Aérea e na Marinha, esse mesmo termo. É um termo que é utilizado no meio militar. Beleza? Então, artigo 7º, bem tranquilo, senhores. Simplesmente vai referenciar os termos do serviço ativo. Então, vão ter essas 7 expressões que confirmarão que o militar está desempenhando a sua função, ok? Ele estará ativo. Então, tem todos esses termos que estão em negrito aí, que vocês poderão utilizar para referenciar um militar que está atuando, tranquilo? Vamos só utilizar aqui algumas situações aqui, para que vocês possam ter algum tipo de dúvida. A palavra encargo seria um dever, né? Ele está encarregado daquela função. É uma missão que ele está, naquele momento, desempenhando. E incumbência seria uma responsabilidade que foi dada a ele. Ok? Então, vou utilizar somente esses 2 termos aqui para que vocês consigam entender. Então, qualquer atividade ou qualquer serviço que o militar esteja desempenhando, ele vai ser considerado militar da ativa. Ok? Então, o artigo 7º, bem simples, e só quer dizer isso. O artigo 8º também é algo bem simples, guerreiros, bem simples. Possivelmente esses 2 artigos aqui não caiam na prova, beleza? Esse artigo 7º aqui será usado para vocês somente como referência, para que vocês saibam
que não existe a expressão errada, por exemplo, da ativa, na ativa, que existe somente um uso, e sim existem 7 usos para a referência que o militar está exercendo sua profissão, beleza? Já no artigo 8º vai ser somente uma condição, mas uma condição que eu acredito que vocês tenham já consciência, uma consciência anterior sobre isso. O artigo 8º vai falar sobre a condição jurídica dos militares. O que seria essa condição jurídica? Seria a condição em que os militares terão seus direitos, suas prerrogativas, os seus deveres. Opa, só corrigir aqui, ó. A palavra aqui é deveres, beleza? Deveres. E obrigações. E tudo isso está garantido na Constituição Federal, beleza? Só que o Estatuto vai dar algumas condições jurídicas também para os militares e haverá também a situação da legislação estadual que vai impor possivelmente algumas outras condições, beleza? Então, a condição jurídica dos militares são os direitos, as prerrogativas, os deveres e obrigações. Ela é definida pela Constituição Federal, inclusive no artigo 5º, que quem está estudando para a Polícia Militar deve estar estudando também, por este estatuto, ou seja, pela Constituição Federal, por este estatuto, que é o Estatuto dos Militares, que a gente está estudando, e pela legislação estadual, certamente a Constituição do Estado do Ceará, beleza? Que lhe impõe tais situações, que são essas situações aí da condição jurídica, como mais uma vez eu falo, são os direitos, as prerrogativas, os deveres e as obrigações. Então vamos lá. Então, pegando o artigo 5º da Constituição, alguns direitos que os militares têm, assim como qualquer outro cidadão tem. O direito, por exemplo, à sua ampla defesa e contraditório. Ela é estabelecida, por exemplo, no Código Disciplinar. O militar tem o seu direito à sua ampla defesa e contraditório, que é a sua defesa quando ele estiver sendo acusado de algum cometimento de uma infração ou algum crime, ok? Então, isso é um exemplo da sua condição jurídica, de um direito que ele tem no artigo 5º. Eu vou pegar aqui um dever que está afirmado lá no artigo 144, que a Polícia Militar tem um dever de fazer o policiamento ostensivo, beleza? Então, isso é um dever que a instituição Polícia Militar tem, que está previsto no artigo 144. Então, são essas leis que a gente já mencionou aqui, Constituição Federal, Estatuto e legislação estadual, que vão impor tais situações nessa situação de condição jurídica dos militares. Simplesmente isso, beleza, guerreiros? Então, aqui mais embaixo vai haver somente uma pequena observação. Qual seria essa observação? Todos os atos administrativos do comandante-geral, com reflexo exclusivamente interno, serão publicados em boletim interno da corporação. O que quer dizer isso? Que tudo que tiver uma referência, um reflexo exclusivamente interno, ela deverá ser publicada no BCG, que é o Boletim do Comando Geral, ou então em algum boletim interno de um batalhão. Vou dar um exemplo. O militar foi condenado na esfera comum, penal comum. Então, ele foi condenado porque ele praticou um crime ali quando estava de folga e foi pego em flagrante e tal, foi processado pela esfera penal comum. Isso não será publicado num boletim interno, porque ele praticou uma coisa fora do meio militar. Agora, se ele cometer, por exemplo, uma transgressão militar e for sair lá a punição, a sanção que ele sofreu, será publicada primeiramente, exceto se for o caso de advertência que não é publicado em boletim, haverá, com essa exceção, né, da advertência, todas as outras sanções publicadas em boletim para que ele possa, posteriormente, cumprir essa sanção. Beleza? Então, todos os atos administrativos do comandante-geral, isso não somente no caso de sanções, mas também de determinações, de orientações, enfim, tudo que envolver exclusivamente o reflexo interno será publicado no boletim interno da corporação, que inclusive é uma obrigação dos militares estaduais de acompanharem diariamente o boletim do Comando Geral, beleza? Todo dia é publicado esse boletim do Comando Geral, os militares têm que acompanhar. Eles vão saber quando vai sair ali uma orientação sobre
as suas férias, sobre o retorno das suas férias, sobre uma licença, sobre um atestado médico que foi aprovado, enfim, tudo que tiver reflexo interno, exclusivamente interno, será publicado nesse boletim do Comando Geral. Beleza? Irmãos, agora a gente vai tratar do artigo 9º do Estatuto, beleza? Então, pronto, guerreiros, agora a gente vai dar continuidade, né? Tratando do artigo 9º. Artigo 9º. O artigo 9º, guerreiros, também muito bem simples. É uma situação assim bem generalizada ainda, bem generalista, beleza? Uma coisa bem geral. O que é que vai dizer o artigo 9º? O disposto neste estatuto, ou seja, tudo que tiver expressamente colocado dentro do Estatuto dos Militares, aplicará-se no que couber aos militares estaduais da reserva remunerada e aos reformados. E aí você vai observar, guerreiros, que existe uma situação de diferença, porque no Código Disciplinar, somente estarão submetidos ao Código Disciplinar os militares da ativa e os militares da reserva remunerada, já que, inclusive, os militares da reserva remunerada e até os reformados, beleza? Então, todos estarão sujeitos ao Estatuto, tranquilo? É a primeira diferenciação que vai haver. A segunda diferenciação que vai haver, no artigo 1º, a gente vê que existem diferenças já do Código Disciplinar em relação ao Estatuto, porque o Estatuto é mais amplo, vai tratar de direitos, prerrogativas, enfim, deveres, é uma coisa mais geral em relação ao Código Disciplinar. E aqui a segunda diferença é que o Estatuto também está disposto para os militares reformados, ok? É uma situação que amplia o leque do Estatuto, beleza? E aí vai haver uma observação, uma pequena observação. O voluntário, incluído com base na Lei 13.326 de 2003, não estarão sujeitos, está dizendo aqui que estarão sujeitos a normas próprias a serem regulamentadas por decreto do governador. Ou seja, esses militares voluntários, que eu já vou falar aqui quem são, eles não estarão sujeitos ao Estatuto Militar, e sim estarão sujeitos a uma norma própria que será regulamentada por decreto do governador. O que seria esse militar voluntário, James? Você está logo se perguntando, que militar voluntário é esse, macho? É isso. Nunca ouviu falar? Existe uma lei do ano de 2003, que é a lei número 13.326, que ele vai criar uma condição de ingresso mediante uma prova, vai haver uma prova, mas o militar será considerado um militar voluntário. Será um militar que vai ser enquadrado para o serviço administrativo, um serviço auxiliar de saúde e defesa civil, e aí vai ter alguns critérios. Quais são esses critérios? Vou dar aqui alguns exemplos. Ele tem que ter entre 18 e 23 anos, ele vai receber uma remuneração que nessa lei 13.326 diz que é R$ 495, salvo engano. Eu acho que vai sofrer algum tipo de alteração, porque essa lei é de 2003, né? Então já tem 17 anos. Então deve haver uma alteração nessa remuneração. E o contrato, o tempo de permanência desse militar voluntário, será de apenas 1 ano, prorrogado por mais 1 ano. Então, no máximo que esse militar poderá permanecer na instituição será de 2 anos. Além disso, ele utilizará um fardamento diferenciado, ele não vai utilizar o fardamento normal, vai ter que ter uma identificação dizendo que ele é um militar voluntário, toda uma situação diferente, e ele também não vai ter o poder de polícia. Quem é do direito administrativo sabe o que é esse poder de polícia, que é dar uma ordem legal. Ele não pode dar ordens a ninguém. Tipo, o policial, ele pode dar uma ordem de parada para realizar uma abordagem policial. Já esse militar voluntário, ele não vai ter esse direito de ter o chamado poder de polícia. Ele não tem. E a outra situação, ele não poderá andar armado. O militar voluntário, ele não terá o porte de arma. Ele não portará uma arma de fogo. Ok? São alguns das situações que cabem sobre esse militar voluntário. Beleza? Então, guerreiros, disposição aí, qualquer coisa,
podem deixar nos comentários aí, entrar em contato com o meu Instagram, prof.jameslopes, né? Professor James Lopes, que lá também tem algumas outras dicas. E eu queria pedir também que os senhores se inscrevessem no meu canal no YouTube, ok? Inscreva-se aí no canal no YouTube, se preferirem, ativem aí o sininho de notificação e também deixa aí a curtida. Beleza, guerreiros? Então, tudo de bom para os senhores aí e foco na missão. Tamo junto. Beleza?